Boa noite, irmãos. Estamos aqui outra vez, já quase pedindo a Deus que chegue logo o último dia. Estão conosco o pastor Antônio Alves e a sua esposa, lá de Santarém, e eles irão conosco ao encontro. E estamos contando com a oração de cada um de vocês para nos acompanhar. Sabendo que, de acordo com as Escrituras, toda vez que os filhos de Deus se reúnem, chega mais alguém ali. E não é para trazer novidades, não é para dar uma boa ideia, para bagunçar, para atrapalhar. Mas só pode fazer alguma coisa se Deus permitir. Senão, vai voltar de lá com a cabeça doendo, baba escorrendo no canto da boca igualzinho cachorro doido, procurando o caminho da UPA, para ver se alivia da decepção por não ter conseguido seus objetivos. Não deixa de tentar. Mas vamos nos pôr de pé para nós lermos aos Hebreus capítulo 4, onde comumente nós lemos nas quartas-feiras para o culto de oração. Aos Hebreus, capítulo 4, começando no versículo 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Senhor, no silêncio deste dia, venho pedir-te a paz e a sabedoria. Quero ser paciente, ser compreensivo, manso e prudente, firme e compassivo, ver além das aparências. E assim não persigam o bem em cada
Aleluia. Graças a Deus. Nós vamos começar orando juntamente com Moisés. Se você quiser abrir sua Bíblia para acompanhar, ou fechar os seus olhos enquanto eu estou lendo, eu estarei orando a oração de Moisés no Salmo 90. Oração de Moisés, varão de Deus. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filhos dos homens. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce, e à tarde corta-se e seca-se. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam aos 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor, até quando? E aplaca-te para com os teus servos. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre seus filhos. E seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Há um pouco mais de 3.000 anos, Moisés fez esta oração. Aqueles que estudam a Bíblia procurando contradições, como aqueles que estudam a mensagem procurando contradições,
É incrível pensar como o diabo consegue tão depressa pegar uma pessoa que estudava a mensagem para encontrar bênçãos na mensagem e tentar transmitir aquilo para outros, começar a estudar a mensagem para encontrar contradições da mensagem, para tentar provar para outros que a mensagem está errada. Isso é um golpe fatal de Satanás sobre alguém que um dia confessou crer na mensagem. Mas o profeta disse nessa mensagem, o desvelar de Deus, a última, começando no parágrafo 302, ele disse, note, a mesma coluna de fogo enviada a Moisés e a Paulo, que escreveu a Bíblia, agora enviada para revelá-la, a graça de Deus, o Deus imutável, cumprindo as promessas de Mateus 28, 19, ou 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias, cumprindo São João 14, 12, as obras que eu faço, vós também as fareis. Cumprindo São Lucas 17, 30, nos últimos dias, o Filho do Homem há de ser revelado. Veja, Malaquias 4, eis que vos envio o profeta Elias, que restaurará a fé do povo de volta à palavra original. Está vendo? Como isto está vendo? Oh, que coisa! Ele morreu para revelar-se a nós. Agora morramos para o eu, para o revelar a outros. Que coisa boa. Morramos para as tradições e coisas mais, para o revelar a outros. Morra para as denominações, para o revelar a outros. Que coisa. Eu estava pensando, uma oração feita na Bíblia há pouco mais de 3.000 anos atrás. Como é que é tão glorioso desse jeito? O homem que escreveu esse Salmo 90, ele viveu 120 anos sem precisar de um grau de vista, de óculos para o seu olho, para o seu visual. Ele nunca diminuiu a sua capacidade de ouvir. E Salomão, o grande sábio, que durou 70 e poucos anos, 70 anos. Ele disse que quando o homem começa a envelhecer, os ouvidos começam a ficar surdos, os dentes começam a ficar poucos, os olhos começam a enxergar mais pouco. O apetite do homem diminui. Os homens fortes da casa começam a tremer. Os guardas da casa já não são tão espertos como eram antes. Até um gafanhoto começa a ficar pesado para um velho. E ele está indo.
Agora, que grande lição para nós. Moisés dizer que a duração da vida do homem é 70 anos. Se alguns, pela sua robustez, chegam aos 80, não é morrer com 70 ou morrer com 80, chegar no limite. O homem com 70 anos, ele era homem naquele tempo. Os mais fortes eram homens até os 80. Daí que começava a velhice. Os mais fracos começava a velhice depois dos 70. Os mais fortes depois dos 80. E tem uns que são fortes, mas é porque são fortes, porque você não escuta gemer. Mas quando vê se torcendo, é porque a coisa não está lá, essas vantagens todas. Ele durou 120, sem perder um dente, sem perder um grau na visão, sem perder um decíbel, né, como eles falam na audição. O seu vigor ainda era o mesmo de quando ele tinha 40 anos. Andando com Deus, sabe que lição que aquilo traz para nós? Cada um de nós queria andar com Deus. Ora, na presença de Deus, o homem ficar 40 dias e 40 noites sem comer um caroço de farinha de trigo, nem um granizo de pão e nem nada, e não emagrecer nem uma grama. Que coisa boa! Do outro lado, disse o Senhor para o irmão Branham, no corpo, quando voltarmos para o corpo, podemos comer e podemos beber. Mas será que é esse tipo de comer que existe hoje? Que você come de manhã quando é meio-dia, está urrando, come meio-dia quando é 6 horas da tarde, está. Se não achar nada para mastigar, fica mastigando sem nada. Ou o homem pode, andando na presença de Deus, ele pode comer um pedacinho de pão hoje e andar 40 dias. Eu te garanto, se for daquele que Elias comeu naquele dia, pãozinho assado na hora lá, uma botija de água, e recebeu a ordem divina, come e bebe. Vai ter que andar. Comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites. Não está escrito na Bíblia, ninguém pode imaginar que Elias, quando ouviu o Senhor dizer, o que você está fazendo aqui? Dizer, Senhor, antes de nós entabular qualquer assunto, eu queria um pedacinho de pão, um gole de água, porque é 40 dias e 40 noites, hein? O que você está fazendo aqui, Elias? Eu disse, eu estou aqui para deixar diante do Senhor toda a minha decepção. Tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Mas os filhos de Israel derribaram teus altares, negaram tua palavra, mataram teus profetas e só sobrou eu aqui. Então fica bem aqui, bem aí nessa caverna e fica observando. Quando o Senhor passar, Ele vai falar contigo. Com certeza era um anjo do Senhor que estava transmitindo para Elias a pergunta que o Senhor ia fazer. Porque quando o Senhor passou, perguntou a mesma coisa. Foi ou não foi? Foi. De repente lá vem um vento que vem destroçando, virando árvore pela raiz. E ele saiu correndo para a porta da caverna, mas o Senhor não estava no vento.
tremor de terra que começou a derrubar pedra da boca da caverna, correu para a boca da caverna, o Senhor não estava no terremoto. Um fogo que vinha devorando tudo, também não estava no fogo. De repente, uma voz mansa e delicada. Quando ele ouviu o sussurro daquela voz, daquela brisa mansa, ele se cobriu com a sua capa e saiu de mansinho para a porta. Ouviu a mesma pergunta que ele tinha ouvido quando chegou lá. O que você está fazendo aqui, Elias? Respondeu da mesma forma. Tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Mas os filhos de Israel derribaram teus altares, mataram teus profetas. Só sobrou eu. Até onde eu saiba, só estou escapando eu. Você vai voltar. Você vai ungir a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, profeta no teu lugar. Você vai ungir Jeú, filho de Nissi, rei sobre Israel. E vai ungir Azael, rei sobre a Síria. Quem escapar da espada de Azael, Jeú mata. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu mata. E uma ótima notícia para você que está decepcionado com toda a incredulidade dos filhos de Israel e pensando que está sozinho. Eu reservei para mim 7.000 que nunca dobraram o joelho diante de Baal e cuja boca nunca o beijou. 7.000, por que só 7? Não era 12 tribos em Israel? Foi 7.000 que ficaram. No dia que um exército grandioso veio contra Israel, um profeta foi enviado para aquele rei, para o rei, e disse: te prepara. Vai vir uma luta tremenda, mas o Senhor vai te dar a vitória. Por quem? Pelos moços dos príncipes das províncias. E você irá pessoalmente à peleja. Se quem vai começar a peleja? Tu vai começar. Contaram os moços dos príncipes das províncias, 232. Pé na estrada para enfrentar um poderoso exército. E atrás do rei de Israel aqui vinha um exército, sabe de quantos? 7.000. É coincidência? Quantas vezes eu tenho parado me perguntando, esses 7.000 valorosos, que recebiam de Deus o poder para derrotar qualquer tipo de coisa que aparecesse, não era aqueles 7.000 que não dobraram o joelho para Baal? Mas tem tanta coisa boa nesse santo livro. Eu fico pensando, mas escuta aqui. Mas e as obras de hoje? As obras que eu faço, vós também as fareis. E o profeta disse na mensagem que nós lemos agora há pouco, que está se cumprindo nesta era. O irmão Brana fez as obras de nosso Senhor Jesus e nós somos discípulos do irmão Brana. E se você pensar por um minuto, e que obra que eu estou fazendo? Um homem conseguia alimentar a família dele, trabalhando, ganhando pão de cada dia, alimentar a família dele, sem soltar uma mentira, sem se comprometer. Neste dia que nós estamos vivendo, é uma grande obra. Uma mulher ter coragem de sair na rua com cabelos longos, vestida decentemente,
nesta era é uma grande obra. Ele quer fazer mais o quê? Então, a hora chegou. E nesta hora, diz o profeta, os 3 últimos parágrafos da mensagem Escolhendo uma Noiva. Veja as igrejas nominais entrando. Quando a virgem adormecida veio buscar azeite, ela falhou em obtê-lo. A noiva entrou. O arrebatamento subiu. Tendo elas ido comprar azeite, chegou o esposo. Ao 244, penúltimo parágrafo, o profeta disse: vocês estão adormecidos? Despertem, rapidamente voltem a si. E vamos orar, cada um, como se estivéssemos morrendo neste minuto, em nome do Senhor. Oremos cada um à sua maneira. Agora, enquanto eu estarei orando, lendo a oração do profeta, no último parágrafo, você vai fazer a tua oração da tua maneira. Deus Todo-Poderoso, tem misericórdia de nós. Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de todos nós. O que adianta? Não importa o que façamos, se falharmos nestas coisas, eu me ponho de pé e peço misericórdia, ó Deus, antes que esta grande cidade afunde no mar e os juízos de Deus varram esta costa. Eu rogo, Deus, que tu chames a noiva. Eu os encomendo a ti em nome de Jesus Cristo. Comecem cada um por si agora. A oração do profeta terminou. Dia 29 desse mês vai fazer 60 anos. 29 de abril de 65. Será que chegaremos até os 70, depois dessa tão tremenda advertência? Não sabemos. Hoje pode ser o último dia. Amanhã, algum de nós já pode não estar mais com a capacidade de vir aqui, ou já tendo recebido a sua oportunidade de ir para o cemitério. Enquanto o corpo irá para o cemitério, a esperança de cada cristão é subir para aquele grandioso lugar, onde os eleitos que creram nesta mensagem estão esperando a vinda do Senhor, para vir julgar o seu santo profeta pelo que ensinou para nós, para depois ele poder apresentar cada um dos que creu nas suas mensagens
no assim diz o Senhor, falado por Ele. Deus, ajuda-nos, ó Pai. Nós estamos vivendo na pior das eras e com a responsabilidade de representar aqueles que na era de Lutero morreram sendo batizados com água jogada na cabeça e nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, e crendo que o Senhor era 3 deuses, 3 pessoas na divindade. Foi dada a nós a responsabilidade de representar aqueles que na 6ª era partiram crendo na santificação, ainda sendo batizados por aspersão nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, pois a revelação da palavra estava mais adiante. Depois vieram os batistas e os pentecostais, já batizando nas águas, mas invocando Pai, Filho e Espírito Santo, em vez de invocar o nome. E agora, Senhor, nós que confessamos que conhecemos o Teu nome e que temos um alto retiro marcado para nós no Salmo 91, verso 14, e com a grande responsabilidade de representar aqueles que não tiveram a revelação, porque não era tempo, não é porque eles não rejeitaram a palavra e não tiveram revelação, não. Aqueles que na era de Lutero creram que seriam justificados pela fé, os que na era de Wesley creram na mensagem da santificação, os que na era pentecostal creram na restauração dos dons. E agora que a palavra foi revelada a nós, temos a responsabilidade pela nossa obediência, a ponto de crer que podemos representar aqueles que não tiveram essa revelação. Morreram crendo no Senhor, esperando no Senhor, sem conhecer essa tão tremenda hora que nós estamos vivendo. O assim diz o Senhor, falado pessoalmente pelo Senhor, através do seu profeta. Aleluia! Por isso o profeta disse: acordem, despertem, caiam em si. E orem como se estivessem morrendo agora, neste exato minuto. Oh Deus, Ele encomendou a cada um dos teus eleitos que crescem na sua gloriosa mensagem que foi dada a Ele para entregar a nós. Encomendou ao Senhor Jesus. É o nosso único consolo nesta noite. Esta grandiosa oração, Senhor, do Teu amado profeta, encomendando-nos ao Senhor Jesus. E o Senhor nos concedeu a graça de crer naquilo que o Senhor falou para Ele. Nós não ouvimos, mas Ele disse que o Senhor falou para Ele que todos aqueles que o amam e todos aqueles que Ele amou, o Senhor os deu a Ele. Aleluia! Se aqueles passageiros do navio que Paulo naufragou dentro dele não eram nem crentes, só porque estavam naufragando junto com o homem de Deus, o Senhor deu todos a ele, a Paulo. Nem um cabelo da cabeça de nenhum deles se perdeu. Quanto mais para aqueles que o profeta de Deus amou, e aqueles que amam a este profeta desta decadente geração.
Que gloriosa promessa, ajuda-nos a nos humilharmos o suficiente para nos agarrarmos com a tua mensagem e segurá-la todos os dias da nossa vida, fazendo o melhor de nós mesmos para obedecer. Deixa o eu, o ego, o egoísmo, para que o Senhor viva em nós e nós possamos revelar o Senhor Jesus a outras pessoas que convivam conosco. Aleluia. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Maravilhoso é o nome de Jesus, mais doce que a mais linda canção. Ao seu descanso ele me conduz, nele achei perfeita salvação. Conheço um nome sempre incomparável. Nele eu tudo posso receber. Ele é o amém de todas as promessas. Nele Deus quer vitórias conceder. Ficamos de pé, irmãos. Deus vos abençoe. Abençoe mais um ao outro e até sexta-feira, se o Senhor nos permitir. Tem dia que nós nem lemos essa lista. Mas nós achamos que os irmãos acham bom quando eles escutam lá onde eles estão, olhando na telinha deles, escutar alguém falando o nome deles e dizendo que eles também estão assistindo, que eles também participaram. O irmão Wellington e família, quilômetro 105 Norte. Louvas Ronald, em Padre Bernardo, Goiás. Nezinho, em Breu Branco. Marisete, quilômetro 105 Norte. Raquel Goulart. Wilson e família, em Pacajá. Zé Anjo e família, quilômetro 105. Gilmário e Irene, em Medicilândia. Jailton e família, quilômetro 80. Núbia Rodrigues. Webson e família, em Alenquer. Igreja de Tucuruí, em Breu Branco. Sandro e Ana, em Anapu. Divina Rodrigues. Deus continue abençoando. Amém. Cristo morreu, a poder de abrigar e salvar.